chamo Ana Gondim, sou produtora cultural há muitos anos e fui secretária de turismo de Bananeiras ao longo de 8 anos. É interessante falar sobre o Caminho do Frio, porque o Caminho do Frio tem tudo a ver com tudo que acontece no Brejo hoje. O que acontece hoje é fruto daquilo que aconteceu no começo, que foi em 2005, né, quando eu assumi a gestão lá em Bananeiras, que inclusive eu não era secretária de cultura, eu era apenas secretária de turismo. A partir do Caminho do Frio eu virei também secretária de cultura. A ideia de fazer um roteiro não nasceu assim de um dia para a noite, não. Eu comecei a pesquisar e ver como é que regiões aqui, principalmente aqui do Nordeste, regiões do frio, como elas se desenvolveram turisticamente para gerar emprego, renda, crescimento, desenvolvimento naquelas cidades, a exemplo de Garanhuns, de Triunfo, de Gravatá. Então eu comecei a pesquisar o que é que se faz para acontecer isso, para acontecer esse boom, né? Estourar na divulgação, sair na mídia, sem gastar dinheiro, que a gente também não tinha dinheiro para gastar dinheiro. Então me veio a ideia de criar um roteiro inspirado no Circuito do Frio de Pernambuco. A primeira pessoa, lógico, que eu conversei sobre essa ideia foi com Marta, prefeita de Bananeiras, que acatou imediatamente, já incorporou a ideia, já disse, vamos fazer. E o que é que a gente precisa fazer para isso? Precisa de parceiros e companheiros. Precisamos convencer agora os parceiros, no caso o SEBRAE, a universidade, o governo do estado e os municípios. Que era isso que a gente queria, chamar a atenção em cima do Brejo, mostrar que a gente tinha muita história, um paraíso ecológico. Então a gente tinha tudo na mão para ser um grande produto turístico. Então, por que não criar um roteiro que leve o povo a conhecer esse produto? Foi daí que surgiu essa ideia. Essa ideia toda surgiu com esse meu pensamento. Eu contei essa minha ideia a Arnaldo Júnior, que era secretário executivo de turismo na época. Ia haver um seminário de turismo em Bananeiras, um pequeno seminário na universidade. Então ele gostou muito da ideia e me convidou para não dar uma palestra, apenas para lançar a ideia do que seria esse roteiro. Foi a primeira vez que alguém ouviu falar nesse roteiro, ainda sem nome, era um roteiro de festivais de cultura, um roteiro cultural. Foi nesse seminário na universidade, lá em Bananeiras. Aí, quando foi que aconteceu em 2006, em abril de 2006, esse outro seminário, essa feira de turismo aqui em João Pessoa, nós fomos convidados para dar uma palestra. E vocês vejam como era interessante. A princípio, as cidades que mostraram mais interesse fora Bananeiras, foram Alagoa Grande, Areia e Solânia. Chegou em abril, eu dei essa palestra, ainda na esperança que esses municípios que eu citei agora iam fazer acontecer, mas não aconteceu. Nós nos juntamos com a COEX, da Universidade Federal da Paraíba, e a COEX abraçou a causa e disse, vamos fazer o projeto. Fizemos o projeto, colocamos no FIC Augusto dos Anjos, que era a lei de incentivo cultural do governo do estado, através da Subsecretaria de Cultura, e aprovamos o projeto. Olha, o evento foi de uma grandiosidade que durou 2 semanas. Ele foi programado. Antes era para ser só o fim de semana, a princípio era só, a partir da quinta-feira. Mas como ninguém se interessou e nós tivemos acesso e conseguimos excelentes parceiros, nós estendemos isso para 2 semanas. É tanto que foram realizadas 28 oficinas de cultura. Impressionante. Nessas 28 oficinas participaram 1.091 pessoas, de 21 municípios do estado da Paraíba. Você vai dizer, como cabia isso em Bananeiras? Não tinha hospedagem? Não tinha hospedagem em Bananeiras nessa época. Tinha a pensão de Dona Neném, a pousada da estação, que era muito simples, e o Vale do Paraíso. Mas o que é que Marta fez? Marta conseguiu, com as freiras, emprestar seu colégio a ela. Ela conseguiu emprestado com os donos de loja de colchão, de Solânia, de Guarabira, da região do Brejo toda, colchão emprestado, e montou dormitórios nesse colégio.
Aí veio, por isso que veio gente de 21 municípios. Veio gente de Cajazeiras fazer curso, de Patos fazer curso em Bananeiras. Shows musicais, foram 13. 5 espetáculos de teatro, 3 de dança, filarmônica, orquestra sinfônica, 14 filmes entre longa-metragem e curta-metragem. As oficinas eram ministradas pelos melhores professores da universidade, Torquato Joel, Gustavo Moura, Marcos Vilar, o Sebrae foi quem entrou com toda a estrutura, porque nós demos dentro do Caminho do Frio, que foi realizado naquela parte de Bananeiras, em frente à igreja. Toda aquela área lá em frente à igreja foi ocupada pelo Caminho do Frio. O interessante foi o nome do evento do primeiro Caminho do Frio, que foi Diálogos da Criação, Festa das Artes. Porque a gente estava dialogando com vários municípios, com vários parceiros, com várias pessoas e criando, não era só um roteiro cultural, era um próprio movimento cultural, né? Para fortalecer o turismo, porque uma grande ferramenta nossa, que nós usamos, que nós do Brejo em geral, não só Bananeiras, o Brejo em geral, usou para conquistar o que hoje é, né, que hoje é famoso, o Caminho do Frio, o roteiro, o Brejo Paraibano hoje se eu não me engano, o roteiro mais famoso, mais conhecido da Paraíba. É muito importante destacar o compromisso, o comprometimento e o esforço e a ousadia de Marta Ramalho ao embarcar nessa viagem que eu idealizei. Porque foi ela a primeira pessoa que acreditou e que usou todas as forças que ela podia para que isso acontecesse. E continuou, mesmo já sendo consolidado, Marta continuou dando um exemplo, um tipo até de assessoria às outras prefeituras, de como fazer para que a coisa acontecesse. Então, eu tiro o chapéu para Marta Ramalho. Eu sou Marta Ramalho. Fui prefeita de Bananeiras de 3 vezes. O último meu mandato foi de 2005 a 2012. Eu não tinha como ganhar a eleição, era impossível. Era até impossível, todo mundo dizia que era impossível ganhar a eleição. Eu fui para satisfazer o partido, porque o partido tinha que ter um candidato. Então, botaram a bestinha aqui para ser responsável por isso, né? Então, lá vou eu. E eu não tinha o que dizer. Eu não tinha o que dizer. O prefeito tinha feito uma boa administração, e eu não sabia por onde começar. Aí no palanque, no segundo comício, eu fiquei procurando o que dizer. Eu digo, eu vou transformar Bananeiras. Aí, pensando no que era que eu ia dizer, né? Quando eu comecei o discurso, eu comecei dizendo que ia transformar Bananeiras num município turístico. Aí eu dizia o que era que eu queria fazer. Ia gerar emprego e renda, fazendo isso, né? Fazendo isso. Então, meu marido me beliscou e disse, menos, Marta, vá devagar, que está muito cedo para isso. Mas eu insisti e começou a dar certo, né? E comecei a animar a população e terminei ganhando a eleição e ganhei muito bem, graças a Deus, né? Então, para administrar, como é que eu vou fazer? Tem aquele período, né? Para você conseguir os secretários, nomear os secretários, e eu atrás de uma secretária de turismo para trabalhar comigo. Não tinha na região todinha, não tinha. Eu não quero fulano, eu não quero ciclano, ele não sabe disso, ele nunca estudou nada, nunca fez nada. Eu quero uma pessoa que saiba realmente. Aí ele disse, Ana Boninho, eu digo, ela é sua amiga, não é minha amiga. Então você vai convidá-la. Ele disse, não, eu não sou prefeito é você. Eu sou deputado, você é a prefeita. Ela vai trabalhar com você, não é comigo. Aí eu, encabulada, mandamos um recado para o Rubens Nóbrega, ver se ela aceitava. Então ela foi conhecer Bananeiras, nem me disse que estava lá. Aí passou uns 10 dias, ela mandou a resposta, que aceitava. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer meu plano de governo, né? Deitada no computador, 2 horas da manhã. Então, nós começamos a fazer o nosso trabalho através de sonhos. Primeiro, vamos fazer um, né? Como é que você quer fazer? E por onde a gente começar, o mais difícil. O mais difícil é começar, não é terminar, né? Do meio para o fim, a gente se dá bem. Arranja ajudantes, arranja tudo. Mas no começo era só nós duas mesmo, né? Era só nós duas. Aí um certo dia, lá em casa, a gente conversando, isso era bem meia-noite, aí a Ana disse,
ô Marta, seria tão bom que a gente pudesse fazer o Caminho do Frio aqui, porque eu estou me guiando por Pernambuco, né? Lá é Circuito do Frio, né? Então ele seguiu pelo Circuito do Frio, então eu achei a ideia muito boa, e se eu topo. Então vamos para o secretário de Finanças, que é de onde sai o dinheiro, né? Onde é que a senhora quer que eu arrume dinheiro? Eu ficava com ele até meia-noite na prefeitura para saber onde é que a gente ia arrumar dinheiro, né? Para arrumar dinheiro. Eu não sei, eu sei que eu fiz. Eu saía pela zona rural, onde tinha um jardim de flor lá. Eu disse, mulher, me dê esse pezinho de flor, porque eu vou plantar lá na praça. Me dê esse pezinho de rosa, passa um pezinho de rosa, uma mudazinha dessa aqui para mim. Elas faziam, levavam para mim as mudazinhas para fazer os canteiros, né? Então, começou o sucesso do Caminho do Frio, né, com Bananeiras, no segundo ano do nosso mandato, e depois os outros municípios começaram, depois que viram o sucesso do nosso projeto, então começaram a participar também. E para que acontecesse essa festa, a gente tinha que ter o desenvolvimento de Bananeiras, que era o meu sonho, desenvolver Bananeiras e gerar emprego e renda para a cidade. Então nós começamos eu vinha para João Pessoa toda quarta-feira, e eu saía aqui pelos restaurantes, cheio de panfletos, eu, Ana Maria Gondim e meus filhos, né? Cada um ia para um canto, cheio de panfletos para fazer propaganda de Bananeiras. Então hoje eu me sinto realizada de ter gerado emprego e renda para o povo de Bananeiras. Esse era o meu grande sonho. Então hoje eu me sinto feliz. Hoje eu me sinto feliz através do desenvolvimento turístico de Bananeiras, foi que Bananeiras começou a crescer e a desenvolver e levar outras cidades vizinhas. Olá pessoal, meu nome é Valdir Santos, eu sou mestre em educação, fui por muito tempo coordenador no Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, depois galguei e cheguei a coordenador de extensão cultural. Lá em meados de 2005, foi desenvolvido um projeto chamado Diálogos da Criação, Festa das Artes. Projeto esse que tomou uma proporção muito grande. E a ideia inicial do projeto era exatamente circular os municípios da Paraíba, procurando dar visibilidade à produção cultural, procurando dar visibilidade aos artistas. E aí esse projeto ele se estendeu durante 2005, ele foi desenvolvido em 2005, 2006 ele se concretizou de fato, e desse projeto a gente tem grandes frutos, grandes artistas se revelaram, grande produção cultural, porque ele trazia no seu bojo de discussão a questão de renda, a questão de emprego, a questão de visibilidade, a questão do turismo, e esse era o mote principal. Várias pessoas fizeram a composição dessa mesa de discussão para a criação e ampliação do diálogo da criação. A UFPB teve um papel fundamental nesse desenvolvimento, nessa criação. Nada teria feito sem o apoio incondicional da coordenação de extensão cultural. Porque 12 oficinas, 15 oficinas, mas de oficinas com profissionais capacitados, com professores das áreas, o turismo ecológico, teatro, enfim, música. A COEX continua tendo um papel fundamental nesse processo do Caminho do Frio Rota Cultural. Marta Ramalho também foi uma pessoa fundamental nessa história. Ela escancarou a cidade para dizer, olha, o que vamos fazer, eu quero fazer, o que vocês precisam. Em parceria com a universidade eu faço qualquer coisa. Então isso foi fundamental. Depois de Bananeira, nós fomos para Areia. Fizemos em Areia também, porque espelhou. O gestor da cidade percebeu na mídia a visibilidade da cidade de Bananeira e disse, eu quero isso para mim. Então começou a coisa a se expandir. Eu sou Shilon Gama, funcionária, aposentada da Universidade Federal da Paraíba. Trabalhei muitos anos na COEX. Falar do Diálogos da Criação é voltar no tempo e relembrar tudo que aconteceu lá. Muito bom, tudo novo, tudo muito maravilhoso.
Fizemos a primeira vez em Bananeiras. Foi maravilhoso. Muitas pessoas saíram de lá hoje caminhando pela cultura. Vocês imaginam que a cidade inteira respirou cultura durante eu acho que foram uns 15 dias, mais ou menos, que nós passamos em Bananeiras. Nós, como é que se diz, incentivava a comunidade a participar. Eles eram os principais personagens de tudo que acontecia. Tinha gente lá na cidade que nunca tinha visto um cinema. E nós conseguimos reabrir o cinema de Bananeiras. Lá nós fizemos até as coxias, fizemos toda aquela parte que envolve um cinema, nós fizemos e atuamos vários filmes lá. Como Bananeira foi a primeira, então foi o nosso cartão postal, foi a abertura para as outras cidades. E isso me engrandece muito, porque eu fico feliz em ter feito parte dessa história. Regina Amorim, gestora de turismo e economia criativa do Sebrae. É um prazer muito grande estar aqui com vocês falando sobre Caminhos do Frio, a rota cultural. Na verdade, eu considero o Sebrae e a Prefeitura de Bananeiras os primeiros protagonistas por esta iniciativa e pela realização das primeiras edições de Caminhos do Frio no Brejo Paraibano. A gente foi vendo que a estratégia estava dando certo, porque a mídia espontânea chegava muito próximo da gente e queria notícia, queria estar presente. Então, o Brejo Paraibano, em cada edição de Caminhos do Frio, ele tinha pelo menos 6 semanas na mídia espontânea. E hoje ainda continua, só que com 10 semanas na mídia espontânea. Então isso dá muita visibilidade, projeção e, ao mesmo tempo, eu considero Caminhos do Frio, dentro da atuação do Sebrae, que foi o primeiro roteiro que utilizou tão bem a economia criativa, porque Caminhos do Frio, na sua programação, envolve música, teatro, cinema, artesanato, literatura, artes cênicas, arte popular, todos esses que são segmentos da economia criativa. Então, por isso que hoje a gente vê a governança, a IGR, a Instância de Governança Regional, que é o Fórum de Turismo do Brejo Paraibano, como um dos destaques, uma das referências, não só da Paraíba, como também do Nordeste e do Brasil. Difícil foi você começar quando as pessoas nem acreditavam que isso era possível. Mas o propósito, o olhar do que é a riqueza. Hoje, Caminhos do Frio e o Brejo Paraibano é um gerador de riqueza para os territórios. A cultura também começou a ser mais valorizada, entender que a identidade cultural faz todo diferencial, que não é somente trazer show de fora que vai engrandecer o evento. Hoje não precisa mais, Sebrae está tão à frente de Caminhos do Frio, até na realização, como era antes, porque precisava de um CNPJ, ainda não tinha o Fórum de Turismo do Brejo, e a gente estava nessa construção coletiva. Mas hoje a gente vê, isso é natureza, viu gente? O Brejo é assim. Enfim, hoje a gente vê que tudo isso é válido e que é necessário essa união de esforços, cada um com a sua missão e a sua representação, para melhor agregar valor ao produto, ao serviço, ao atendimento e à qualidade. Eu considero Caminhos do Frio uma rota cultural consolidada, com identidade cultural e que tem trazido bons resultados para a região. Eu sou Jaci Viana, gerente regional do Sebrae, e falar de Caminhos do Frio é falar de referência. Caminhos do Frio trouxe um desenvolvimento regional e vários fatores ocorreram no decorrer desses anos.
fortalecimento da economia através das atividades do turismo, alimentação, meios de hospedagem, bem como uma forte articulação institucional. Essa integração entre os prefeitos, entre o Fórum de Turismo, o SEBRAE e vários parceiros, ele traz uma dinâmica diferenciada para a Rota Cultural Caminhos do Frio, bem como o trabalho com os ativos locais. Entendeu-se que tradição, desenvolvimento, tudo isso trouxe um sentimento de pertença para as pessoas que moram no município. E aí, uma oportunidade também de atender melhor esses turistas, mostrando tudo o que o Brejo tem de melhor. E a Agência Regional de Guarabira, ela tem atuado, né, de forma presente nesses municípios do Caminhos do Frio, atuando através de várias formas de capacitação, de consultorias. É importante destacar também que a cada ano, quando acontecem as edições, muitas pessoas nos procuram para criarem planos de negócio e investirem nesses municípios. Então, o Caminhos do Frio ele deixa esse legado de transformar a cultura em estratégia, o turismo em desenvolvimento e o território em um ativo de transformação, buscando desenvolvimento econômico, social e trazendo cada vez mais evidência para a região do Brejo Paraibano. Falar sobre Vânia é até algo muito emocionante. Eu lembro, quando eu ainda estagiária no SEBRAE, ela chegava com aquela força, com aquele impulso, vinha de Alagoa Nova fazendo essa transição de lá aqui para Guarabira, e todo aquele dinamismo de realmente transformar, né, o que o fórum é hoje, né, um fórum que tem a maior instância de governança do nosso estado. Essa força toda vem de uma força feminina que lutou de forma muito aguerrida para que hoje o fórum fosse o que é. Então eu trago essa imagem de Vânia, aquela pessoa empoderada, uma mulher empoderada que chegava sempre no horário certo, super participativa nas reuniões e também mostrando o seu potencial, sua competência em toda a parte documental, desde o início, do plano estratégico, que também foi uma demanda dela para o Fórum de Turismo. Então, essa imagem dela assim, não me sai da cabeça, uma pessoa que realmente fez uma transformação através do Fórum aqui na nossa região. Então, deixo esse depoimento, né, de Vânia, que foi realmente uma propulsora, né, uma pessoa que desenvolveu aqui a região e tem sua marca aqui no Caminhos do Frio. Olá, eu me chamo Edileide Vilaça, eu sou jornalista e fui a primeira assessora de imprensa do projeto Rota Cultural Caminhos do Frio. E que responsabilidade, né? Porque era o nascimento de uma ideia que, para mim, foi um desafio imenso, né? A convite de Ana Gondim, que à época era secretária de Cultura e Turismo de Bananeiras, e da prefeita Marta, foi onde nasceu o Caminhos do Frio. Então, a convite delas, eu aceitei esse desafio. Por que desafio? Porque é um projeto que está começando, você trabalha na assessoria de imprensa com a mídia espontânea. Você não está pagando por aquela divulgação. Você tem que conquistar a imprensa, né? É um produto que chega. O que é que ele quer? O que é que ele está trazendo de novo? Né? E eu acho que o Caminhos do Frio foi o divisor de águas para o turismo e para a cultura do Brejo. Chegar para a imprensa, divulgar um produto novo, despertar o interesse da divulgação espontânea. Nessa época a gente tinha jornal impresso, né? Não tinha tantos sites, nada. Aliás, acho que não tinha nem o boom da internet ainda. Então a gente trabalhava com a divulgação de rádio, TV e o jornal impresso. E toda a imprensa sempre foi muito de portas abertas. Eu digo que foi uma responsabilidade imensa, né? Pegar e dizer, toma, era uma programação gigante, muitas oficinas, tudo ao mesmo tempo agora, envolvia todas as vertentes, teatro, dança, cinema, já nasceu dizendo para que veio, né? Já nasceu grande o Caminhos do Frio. Então a gente acaba se envolvendo com um todo, não há parte nisso. Havia uma equipe inteira, né? Então a gente estava envolvido de uma maneira que Edileide não estava só preocupada com a assessoria de imprensa. Eu vou aqui
ganhar meu dinheiro e se der certo bem, se não deu. Não, tinha que dar certo. Porque a gente, quando abraça um projeto, a gente abraça com o todo. Então foram 7 anos trabalhando, né, nos primeiros 7 anos desse projeto. E eu digo assim, se não fosse a imprensa, né, ter abraçado de forma espontânea, sempre dando espaço, divulgando, mandando equipes, abrindo espaço, seja no rádio, na TV, nos jornais impressos na época, acho que esse sucesso não teria acontecido, porque você conseguir, né, divulgar de forma espontânea um produto, ele tem que ser muito bom. Então a gente agradece muito, né, sempre a parceria que a imprensa da Paraíba tem com Caminhos do Frio, com os projetos que são realizados na região do Brejo. Sou Torquato Joel, cineasta paraibano, também tenho uma série de ações de interiorização do cinema na Paraíba, né? Tem uma coisa muito importante sobre os Caminhos do Frio, que é a capacitação que promove, né, e que tem um potencial grande para crescer na área de cultura nas cidades do interior. A gente sabe que grandes centros como João Pessoa e Campina Grande, as pessoas têm muito mais oportunidade de se capacitar na área de artes, né? E Caminhos do Frio é uma brecha muito boa para capacitar gente das pequenas cidades. Nas atividades precursoras do Caminhos do Frio, a gente teve realmente uma participação efusiva da comunidade, né? As pessoas participaram muitos jovens participaram das oficinas, e eu falo especificamente de cinema, né? Então a gente teve uma afluência muito grande de gente interessada. Então, uma pessoa que foi muito vital para Caminhos do Frio foi Ana Gondim, né? E Ana Gondim tinha essa visão das artes, da importância das artes, de levar as artes para a região do Brejo. E eu diria que ela é a pessoa que abre esse caminho, né? Isso é a partir do Caminhos do Frio, né? Isso é muito interessante, né? Uma pessoa que tem essa visão, porque o turismo sem a cultura, sem a identidade, que as artes são muito importantes nesse processo, eu acho que ele tende a ser minguado, escasso, né? Ele não tem substância e consistência. Se for para qualquer lugar por aí, se você vai para um hotel, uma hospedagem em qualquer lugar do Brasil, se não tem uma identidade no entorno, né? Uma cultura efervescente, tende a ser mais do mesmo, né? Então a ideia das artes, de estimular as artes nas pequenas cidades, e quando a gente pensa isso no Brejo, é vital, né? Para marcar a identidade, para ter uma característica ímpar própria do lugar. Bem, eu me chamo Severino Antônio da Silva, sou conhecido aqui em Alagoa Grande como Bibi do Jatobá e faço, né, cultura aqui desde o século passado, quando criou a escola de samba. E isso nos credenciou justamente a permanecer na luta cultural em defesa de Alagoa Grande, aqui sendo a terra de Jacos do Pandeiro, de Margarida Maria, nosso terceiro teatro mais antigo da Paraíba, terra dos quilombos de Caiana, de Repentista Solidário e tantos outros. E então isso engrandeceu muito, né, a possibilidade de Alagoa Grande ser uma das protagonistas quando nossa querida Ana Gondim, certo? O sonho dela era formalizar o fórum, tornar uma entidade que pudesse ter uma personalidade jurídica. E ela se mobilizou muito nesse campo. E terminou que em 2007 ela conseguiu formalizar o fórum, mas não tinha ainda personalidade jurídica, né? Questões de contadoria, essa coisa, mas o fórum já existia enquanto personalidade reconhecida, e a gente só espera que cada vez mais o fórum fortaleça, certo? Continue fazendo com que o Caminho do Frio seja essa expressão de cultura, de valorização dos artistas, de divulgação dos municípios, né? Municípios como Areia, Lagoa Grande, Pilões, Bananeiras, né? Certo? Matinhas, todas com a sua diversidade cultural. É interessante, eu até às vezes analiso de que a diversidade cultural que nós temos em Alagoa Grande, ela contribui para um Caminho do Frio, uma festa peculiar, porque não é a mesma diversidade que tem em Bananeiras.
já diferencia da de Pilões. E isso faz com que nós projetemos para cada município justamente uma diversidade capaz de atrair os turistas do mundo inteiro e de não se repetir, né, os mesmos apresentações, os mesmos eventos. Falar dos Caminhos do Frio é como falar de uma criança que eu vi crescer. É uma honra estar viva para ver o crescimento dessa rota cultural. Caminhos do Frio começa de uma forma muito tímida, mas que foi amadurecendo. E, para mim, o grande momento foi exatamente quando todo mundo pensava que o Caminhos do Frio ia se acabar, que foi o ano de 2015. Porque o Estado, que fomentava com R$30 mil cada cidade, não pôde mais dispor desse recurso. E faltando 13 dias para começar o evento na cidade de Areia, que era a primeira cidade da rota, a gente recebe um telefonema, inclusive do secretário de turismo de Areia da época, dizendo assim para mim: Júlia, tá sabendo que não vai ter mais Caminhos do Frio? Eu lembro que eu fiz, por quê? Ele disse, porque o Estado não vai mais mandar os R$30 mil. Isso a Atura faz. A Atura é a Associação de Turismo Rural e Cultural de Areia. E a gente sabia que era fundamental que Areia não deixasse de fazer esse Caminhos do Frio. Porque se Areia, que fosse a primeira cidade, não fizesse, as demais não faziam. E o secretário de Turismo e a Prefeitura de Areia foram muito claras com a gente de que não tinha dinheiro para bancar isso. Não tem problema, porque quem tem boa vontade, pertencimento, conhece de economia colaborativa e tem amor por seu território e sabe aonde quer chegar, consegue fazer coisas grandiosas. E assim fizemos. A gente tinha que convencer as demais cidades que elas deveriam abraçar também os Caminhos do Frio. Porque o Caminhos do Frio é uma rota. O Caminhos do Frio tem que passar por mais cidades. Tenho honra de dizer para todas as pessoas que sou cofundadora do Fórum do Turismo Sustentável do Brejo da Paraíba. Porque foi uma construção e uma mudança de comportamento. Na sua fundação, as pessoas ainda não entendiam, como se entende hoje, a importância de se estar em rede, a importância de se estar de mãos dadas, que um município não é brigado com o outro. Nós somos um território só. E é assim que eu quero que as gerações futuras tenham orgulho das suas raízes e tenham orgulho da história dos Caminhos do Frio. Meu nome é Josenildo, estou como presidente do Fórum de Turismo do Brejo e estamos na missão de impulsionar o Fórum e o turismo da região. O Caminhos do Frio, como nós vimos aí no decorrer desses depoimentos, ele foi construído a muitas mãos. Foram muitas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desse roteiro turístico. Isso é muito importante, a gente entender que ninguém vai a lugar nenhum sozinho. A gente só anda se for de mãos dadas, todos juntos. E isso ficou bem claro quando a gente começou a ouvir as histórias sobre o Caminhos do Frio. Quando a prefeita Marta Ramalho aceitou a ideia que veio
trazida pela secretária Ana Gondim, que trouxe, na verdade, uma parceria com a Universidade Federal, que já tinha um projeto esboçado. Então, a gente percebe a importância de unir, né, de dar as mãos uns aos outros e construir um projeto, uma história que hoje, esse ano, está completando 20 anos. Então, é uma satisfação imensa estar aqui para comemorar com todos essa data tão importante, esse momento único. Caminhos do Frio não é só uma festa, não é só um evento, é um acontecimento que atrai pessoas, que atrai olhares, que atrai a mídia da Paraíba toda e que ele é uma porta de entrada para o desenvolvimento turístico. Agora, cabe, logicamente, a cada município que faz parte desse roteiro desenvolver, né, aproveitar esse momento que está na mídia, que está com as portas abertas, para fazer a coisa acontecer. Apresentar esse grande potencial turístico de cada um durante o Caminhos do Frio. Essa é o principal objetivo desse roteiro turístico. O Caminhos do Frio, ele é um roteiro promovido pelo Fórum do Brejo Paraibano, em parceria com as prefeituras, as 10 prefeituras que fazem parte desse roteiro. E hoje a gente buscou novos parceiros, né? Novos parceiros que vão implementar e que vão acrescentar e trazer melhorias para cada um desses municípios. Porque a ideia também é essa, é deixar um legado do Caminhos do Frio para cada município. Nós entendemos o Caminhos do Frio como um produto que ele mistura uma diversidade artística. E é por isso que ele se torna um produto diferenciado dos demais. Porque a gente consegue juntar artes plásticas, música, dança, cultura popular, música erudita. Então é uma diversidade, é um caldeirão de cultura que tanto proporciona aos turistas a cultura local, como também traz o erudito para o interior da Paraíba. Sobre a interiorização do turismo na Paraíba, o Caminhos do Frio ele tem uma grande contribuição, né? Porque foi ele o primeiro roteiro turístico da Paraíba que foi construído no interior. Então, a partir dele surgiram novos roteiros, mas nós fomos o primeiro roteiro turístico criado, né, no interior da Paraíba, com o intuito de atrair os turistas para visitar o nosso interior e ver as belezas do Brejo. Então, o que nós apelamos para os governos é que eles entendam a importância deste produto como forma de incentivar e proporcionar essa interiorização turística no estado. Não só esse roteiro, mas outros roteiros que hão de chegar a partir dessa experiência que foi construída há 20 anos atrás aqui no Brejo Paraibano.